ótima terça-feira para você. Hoje, 26 de agosto de 2014, ano do centenário dia do centenário do Palmeiras. É um dia muito especial, realmente. E depois de mais um título conquistado, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei desembarcou hoje cedo aqui na capital paulista e o repórter Felipe Sboril acompanhou. Oi, Michele, um abração para você e para o pessoal acompanhando o Super Esporte. Na madrugada desta terça-feira, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, as meninas da Seleção Feminina de Vôlei desembarcaram com o 10º título do Grand Prix. Graças a Deus deu tudo certo, acho que a equipe jogou super bem, acho que todas as partidas, acho que a concentração, a união da equipe foi fundamental para esse campeonato. Acho que a equipe está toda de parabéns pelo trabalho que a gente fez, nos momentos difíceis a gente conseguiu se juntar e sair desses momentos e graças a Deus saímos aí com a vitória. A gente mostrou força, muita força no grupo, porque a gente saiu de um momento muito difícil, muito complicado e conseguimos reverter. Então, acho que o mais importante de tudo nessa fase final foi isso. A gente passar por dificuldade e conseguir reverter essa situação, que eu acho que é muito difícil ter seleções que não conseguem fazer esse tipo de coisa. A seleção brasileira terá pouco tempo para comemorar esse título. Isso porque já no domingo se reapresenta para o técnico Zé Roberto, no Rio de Janeiro, onde irão se preparar para o inédito Mundial que acontece na Itália no mês de setembro. Hoje, dia 26 de agosto de 2014, o Palmeiras completa 100 anos de vida. Parabéns, Verdão! Com certeza, um dos maiores clubes do mundo com uma história de lutas e muitas glórias. 26 de agosto de 1914. Inspirados pela visita ao Brasil do Torino e do Pro Vercelli, equipes italianas de futebol, alguns jovens vindos do país europeu para São Paulo decidiram fundar um time para representar os imigrantes da velha bota. Nascia ali o Palestra Itália, primeira equipe de origem italiana da capital, e que logo no ano seguinte à fundação conquistou o primeiro dos títulos que lhe deram o apelido de campeão do século XX, a Taça Savoia. Em 1920, o sonho dos garotos operários virou realidade de gente de time grande, com a compra do Parque Antártica, onde o Palestra já mandava jogos desde 1917. Com o próprio dinheiro, nas décadas seguintes, o clube construiu o estádio que foi a casa dele por quase um século. Em 1942, com a Itália aliada à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o Palestra sofreu pressão política e foi obrigado a mudar de nome, primeiro para a Palestra de São Paulo e depois para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E a estreia do novo nome foi com o título paulista, no episódio que ficou conhecido como Arrancada Heróica. Contra o rival São Paulo, no Pacaembu, os jogadores entraram em campo com uma bandeira brasileira e trouxeram a torcida para o lado do Palmeiras. Apoiado, o time venceu por 3-1 e viu os adversários irem embora do estádio no intervalo, ficando a taça com a equipe do Parque Antártica. O clube dos italianos era agora definitivamente brasileiro. Nos anos seguintes, o Palmeiras confirmou ser uma grande potência do futebol nacional, com muitos títulos. Em 51 veio a Copa Rio, que resgatou a autoestima dos brasileiros, ainda traumatizados com a perda da Copa do Mundo no ano anterior. Na época, a conquista foi exaltada em todo o país como um título mundial. Durante todo o século XX, o Palmeiras montou esquadrões inesquecíveis. As academias, nos anos 60 e 70, enchiam os olhos dos torcedores com um futebol técnico e eficiente, fazendo frente ao Santos de Pelé. Em 65, o Verdão trocou de cor pelo amarelo e vestiu a camisa da seleção brasileira na inauguração do Mineirão. A vitória por 3-0 marcou o nome da Sociedade Esportiva na história do estádio. Os anos 80 não ficaram na memória dos palmeirenses, mas, em compensação, a era Parmalat, na década de 90, trouxe grandes estrelas e encerrou o jejum de títulos do clube. O Palmeiras vencia quase tudo que disputava. Com o fim da parceria no início do novo século, veio o primeiro rebaixamento. O Verdão subiu na bola e, de volta à elite, alternou altos e baixos. Em 2012, novo rebaixamento e retorno à primeira divisão no ano seguinte.
craques da história do futebol brasileiro, como Heitor, Julinho Botelho, Oberdan Catani, Valdemar Fiume, Djalma Santos, Ademir da Guia, Leão, Dudu, Luiz Pereira, Leivinha, Rivaldo, Evair, Edmundo, Alex e Marcos são alguns dos vários nomes lendários que vestiram a camisa verde. Os títulos em 100 anos de existência não são poucos. Os principais foram conquistados pelo time de futebol, embora o Palmeiras tenha destaque também em outras modalidades. Entre os grandes troféus, 22 estaduais, 13 títulos nacionais, uma Libertadores e a Copa Rio de 51. Com uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, cheia de dificuldades superadas na base do coração e de glórias alcançadas dentro de campo com honra e lealdade, o Palestra tem um grande desafio pela frente no século XXI. Se precisou de 86 anos para ser o campeão do século XX, o Palmeiras tem o mesmo tempo até o fim deste século para repetir a façanha. Os palmeirenses não têm dúvidas de que isso é possível. Parabéns, Palmeiras, pelos 100 anos enaltecendo o futebol brasileiro. Belíssimo texto do Felipe Barbosa, palmeirense. Parabéns, viu, Barbosa? E enquanto os palmeirenses comemoram o centenário fora da zona do rebaixamento, o grande rival do Verdão, o Corinthians, se prepara para as oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã, o Timão encara o Bragantino na Arena Pantanal e o meia Jadson falou sobre esse duelo. Não tem tanta tradição o Bragantino, mas se eles chegaram até aqui é porque eu acho que eles têm jogadores de qualidade, então a gente tem que respeitar a equipe deles, mas a gente tem que se impor porque o favoritismo é nosso, nosso elenco é um elenco aí que tem muitos jogadores de seleção, então a gente tem que se impor desde o primeiro jogo para que a gente consiga uma boa vitória e depois aqui na Arena Corinthians a gente consiga essa classificação. E o São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, estreia nesta quinta-feira na Copa Sul-Americana contra o Criciúma. O tricolor treinou hoje de manhã e o Osmar Garrafa acompanhou. Por aqui, todos sabem que o momento é esquecer a boa campanha no Campeonato Brasileiro e voltar as atenções nesse momento para a Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira, o tricolor enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. Mas Muricy Ramalho não deve contar com força máxima. Kaká e Tolói, por excesso de jogos, devem ser preservados e poupados para a partida do final de semana contra o Figueirense. Antônio Carlos e Luiz Fabiano, recuperando-se de lesões, ainda devem esperar outra oportunidade. Porém, Ganso, Pato e Álvaro Pereira, que estão suspensos no Brasileirão, devem ficar à disposição para este meio de semana. Com tantas indefinições, Michele, o técnico Muricy Ramalho ainda não confirmou a equipe de forma oficial. A definição do time para pegar o Criciúma deve acontecer no trabalho de amanhã pela manhã, antes do embarque para Santa Catarina. Quanto a Douglas e Barcelona, a negociação não teve uma evolução no dia de ontem, mas o negócio pode mesmo ser fechado a qualquer momento. Informações do São Paulo para o Super Esporte, repórter Osmar Garrafa. Super Esporte fica por aqui, a gente se encontra às 6 da tarde no Gazeta Esportiva e na sequência no Jornal da Gazeta. E eu dou aqui os parabéns aos palmeirenses e ao Palestra Itália. Um beijo a todos vocês. Solta o hino, Jonas! Solta o hino, Galdino! E o Palmeiras no ator da partida. Fique por dentro das novidades no tratamento de calvície. Hoje, 2h15 da tarde no Mulheres. Assista agora. Você Bonita. Que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Linha atacante de raça.